Olá, quinto ano. Vamos dar início a mais uma aula de história? O tema da nossa aula de hoje é cultura indígena. Vamos falar sobre a cultura indígena. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui, com suas crenças, costumes e hábitos muito diferentes dos europeus, certo? Inclusive, foi falado na nossa última aula que os primeiros povos que os europeus, quando aqui chegaram, os primeiros povos indígenas que os europeus tiveram contato foram com os povos tupis, que viviam aqui no litoral, certo? Hoje ainda existem centenas de nações indígenas, certo? E esses povos que ainda existem hoje, essas nações, são os testemunhos da terra, os remanescentes, os que sobraram, certo? De um holocausto, os que sobraram de um sacrifício que dura um pouco mais de 500 anos, que nos envergonha e que nos convoca a solidariedade e a reparação, né? Pelos danos causados à vida dos índios, à terra, né? Que o índio tanto preserva, né? O índio tanto preservava, a tentativa de mudar costumes, hábitos dos índios, né? Os danos causados aos povos indígenas, aos seus costumes, né? Olha lá, a imagem de índios, certo? Dançando em uma tribo. Na cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico. Olha lá a imagem de uma índia com as crianças em um rio, certo? Incluindo a cozinha, roçados, abastecimento de água e transporte de fardos. Então, a mulher ficava com toda a responsabilidade, inclusive com a cozinha, roçados, abastecimento de água e transporte de fardos. Técnicas da cozinha indígena: pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar, assar, tostar, cozer ou passar pela fervura. Essas são técnicas da cozinha indígena. Olha lá a imagem de uma índia peneirando, olha. Mostrando aí uma das técnicas, certo? Que é peneirar. Os assados são sempre feitos enrolados em folhas de bananeira, de palmeira. É muito comum também o modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos. Essa técnica de preparar pratos em fornos subterrâneos consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores, colocar a carne enrolada ou apenas cobri-la com folhas, colocar terra e, por fim, atear fogo em uma fogueira ali em cima, certo? Assim, crianças, podemos dizer que a alimentação indígena ainda está presente de maneira forte na região norte do nosso país e que contribuiu com grande herança para a formação da alimentação brasileira, certo? Os indígenas costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Olha lá, os indígenas, certo? Costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Olha lá, com a mandioca, certo?
plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. A alimentação indígena é obtida da natureza e eles só retiram da natureza o que realmente precisam. Os utensílios utilizados para preparar a alimentação são feitos manualmente. Olha lá, a imagem da Índia com a cerâmica. Esses utensílios podem ser cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, potes. Todos esses materiais são feitos com barro, madeira, casco de animal, casca de fruta. A base da alimentação indígena é a mandioca. Com ela, se obtém massa ou farinha. E assim são feitos diversos quitutes. Além disso, fazem parte da alimentação também cará, pinhões, batata doce, cacau e amendoim. Os legumes verdes praticamente não eram consumidos, mas ingerem caruru, palmito e serralha. No cardápio também é possível encontrar peixes, tartarugas, mariscos. Farmacopeia é a arte de preparar e compor medicamentos. A farmacopeia indígena foi sempre muito rica. Praticamente para cada doença, eles conheciam as correspondentes ervas, certo? As correspondentes ervas, plantas. Algumas foram incorporadas pela medicina mundial, como a ipecacuanha, excelente contra diarreias, o jaborandi, a copaíba, para curar feridas e infecções urinárias, a quina, fundamental na culinária contra a malária, certo? A coca, utilizada nas anestesias e em inúmeras outras drogas farmacêuticas. Então, a farmacopeia indígena foi sempre muito rica. Ok? Esse tema, criança, está no nosso livro de história, das páginas 66 até 70. Realizem os exercícios da páginas 68, 69 e 70. Muito obrigada. Fiquem com Deus, crianças, e até a próxima aula. Beijos!